Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos aí, a todas. Estamos dando início aqui ao nosso curso de administração, certo? Para os que não me conhecem, meu nome é Eduardo Seton, quem nunca foi meu aluno, né? Vou me apresentar aqui um pouco mais adiante aí com outras coisas relacionadas até à disciplina. Mas a ideia hoje aqui, na verdade, essa aula, ela é uma aula... A gente está na primeira semana, não, obrigado. A gente está na primeira semana de aula, né? Essa primeira semana, depois de umas férias longas aí que vocês tiveram, eu espero que todos tenham tido boas férias, né? Tenham voltado descansado aí para retomar. A gente, normalmente, na universidade tem essa primeira semana como uma semana de planejamento, e é recomendado a nós, professores, que a gente, se puder evitar as aulas, a gente evite, mas eu resolvi não evitar porque eu acho que é tempo perdido. A gente só tem 15 aulas, a gente só tem 15 encontros até o final. E esses 15 encontros, para mim, são importantes para a gente fechar o conteúdo que a gente precisa dar. E eu resolvi antecipar, até porque tem uma prática aqui já na universidade, de que quando vai chegando no final do semestre, a correria vai ficando muito grande, e aí, de alguma forma, muitos alunos acabam desistindo antes, e muita gente começa a faltar as aulas do final, e eu disse, não, vou aproveitar eu gosto de aproveitar o começo até para acelerar um pouco mais, para liberar um pouco mais, um pouco antes, no final, para que todo mundo tenha tempo de cuidar também das outras disciplinas, provas, essas coisas. Por isso que eu resolvi começar hoje, e o nível de presença aqui eu sabia já que ia ser muito baixo, né? A gente tem pouca gente aqui, mas eu espero, sinceramente, que todos estejam, quem não veio para a aula presencial, isso vai ser uma prática aqui, quem não veio para a aula presencial, e que também não está no online aqui, que vocês assistam essa aula. Eu espero que boa parte aqui da turma esteja assistindo, quem não veio para a aula, esteja assistindo aqui essa aula, porque a primeira coisa que eu queria falar para vocês é assim, em relação à forma do curso, né? Todas as aulas, 100% das aulas são gravadas, tá? São gravadas, transcritas e feito o resumo por um IA. Então, o vídeo com a gravação da aula, o resumo da aula e a transcrição completa da aula fica disponível no sistema acadêmico, no lugarzinho da aula lá. Aula 1, vocês vão receber, todas as aulas vocês vão receber isso, tá? Depois eu vou explicar a vocês por que eu faço isso, né? Porque realmente vai aumentar, eu acho que vai aumentar muito o resultado, o rendimento de vocês no curso, tá? Então, para quem está fazendo aula pela primeira vez comigo, isso talvez seja uma surpresa, mas para quem já assistiu aulas em outros semestres comigo, se foi recente, sabe que desde a pandemia, ou seja, já são quase 6 anos, que eu gravo 100% das minhas aulas na UFAL. Uma parte dessas aulas está no canal do YouTube. Nos últimos 3 anos eu parei de colocar as aulas no canal, e as aulas ficam disponibilizadas para vocês somente no SIGA. As aulas antigas, inclusive, elas são assistidas por muita gente no Brasil inteiro, que manda mensagem, tira dúvida comigo, lá pelo canal. É bem legal o movimento que acontece, tá? Eu vou passar para vocês algumas playlists de outros cursos de administração que eu dei, tá? Porque meus cursos todos são diferentes do anterior. Todos são diferentes do anterior. E principalmente agora que tem muita coisa acontecendo, muita coisa com a IA, né? Com IA acontecendo. Então, eu estou mudando muito o curso. E eu sempre digo para os meus alunos todos que é uma notícia ruim e uma boa. A ruim é que esse curso, né? A boa é que esse curso é o melhor que eu já dei na minha vida de administração, esse que eu vou começar, e que o próximo vai ser melhor. Então, a notícia ruim é que o próximo vai ser melhor, que vocês vão estar mais aqui. Porque eu tenho um processo meu de melhoria contínua,
e realmente eu vou evoluindo os cursos. Os alunos, inclusive, me ajudam muito nessa evolução do curso, porque tem muitos feedbacks, vão falando para mim durante o curso, às vezes eu vou melhorando durante o próprio curso, às vezes manda mensagem de WhatsApp, de Telegram, enfim, eu procuro conversar muito com os alunos, né, para que eu consiga melhorar, né, consiga atender a todo mundo da melhor forma possível, tá? Então, dentre os serviços que eu presto aqui nessas aulas da UFAL, eu acho que um diferencial muito grande é isso, são todas as aulas gravadas, todas as aulas transcritas, eu libero a transcrição de tudo que eu falo, basicamente. Antes eu fazia resumos, mas agora eu libero a transcrição, vocês podem pegar a transcrição e ir para a IA e pedir para resumir, pedir para aprofundar alguns pontos da aula. Enfim, a aula acaba sendo, no meu ponto de vista, né, eu acabo sendo muito mais um guia, né, em relação a o que eu estou ensinando, quase que um mentor, assim, um tutor, do que propriamente um professor que vai chegar aqui, que vai dar todo o conteúdo de administração para vocês se tornarem grandes gestores, que entendam a teoria, conheçam as bases de todos os autores, enfim, não é essa a proposta, ainda mais com as possibilidades que vocês têm hoje de aprender, não somente na internet, YouTube, vídeos, palestras, cursos online, outros cursos online. A própria IA ajuda muito no processo de aprendizado, né? Se vocês usarem da forma correta, não se preocuparem somente em copiar e colar, enfim, o uso, eu sempre digo que a tecnologia, na verdade, ela não tem caráter, né? A tecnologia, eu posso usar a favor, eu posso usar para fazer uma coisa boa, ou posso usar para fazer a mesma tecnologia para uma coisa ruim, né? Porque o caráter não está na tecnologia, o caráter está nas pessoas que usam a tecnologia. Um exemplo de uma tecnologia é uma faca, né? Uma faca, uma pessoa usa uma faca para matar o outro, enquanto a outra pessoa usa uma faca para salvar o outro. Porque um bisturi não deixa de ser uma tecnologia, uma faca que você corta para fazer uma cirurgia, enfim. Então, a tecnologia é a mesma. O uso que foi dado a ela é que não depende dela, porque a tecnologia, de fato, ela não tem caráter. O caráter está conosco, né? Por enquanto, a IA daqui a pouco está com tudo, né? Ninguém sabe aonde é que isso vai chegar, mas a gente, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu não entro muito em discussão de, não, porque a IA, porque isso, porque não, é ruim, é bom. Cara, é o que é, entendeu? Tipo assim, não dá pra gente ficar discutindo, já se discutiu muito isso, porque é péssimo, porque deve usar, não deve usar. Cara, isso não faz parte do meu trabalho, do meu perfil, né? Não somente a IA. Eu estou falando já porque isso também é parte do nosso dia a dia aqui, é importante que a gente entenda isso. E de conteúdos, cada professor, né, cada professor lida com as tecnologias de uma forma, cada professor tem um jeito de dar aula, tem um jeito de... E eu tenho o meu jeito, e eu acredito nas coisas que eu faço, e vou continuar fazendo, né? Vou dar alguns exemplos para vocês de coisas que eu permito e que eu não permito, e como é que eu faço provas, etc., nesse novo mundo da IA. Veja só, celular, primeiro item, celular. Muitas pessoas proíbem o uso do celular durante a aula. É chato usar o celular, mas aqui nessa aula pode e deve, tá certo? Eu sei que tem muita gente que não gosta e tal, mas assim, pode e deve. Então, podem trazer o celular na minha aula, de preferência, tragam o celular, baixem um aplicativo, alguns aplicativos, tipo aplicativo de IA, qualquer IA que você use, ou ChatGPT, ou Gemini, ou Cloud, baixem um aplicativo, porque eu sei que o computador é difícil de trazer, algumas pessoas vão ficar no online, em algumas aulas, vão acabar fazendo isso no próprio computador, né, mas é uma ferramenta que eu gosto de usar para o aprendizado, né? Eu gosto, por exemplo, olha, dá uma olhada aí, eu falo uma definição aqui, dá uma olhada aí, né, e a definição disso. Aí você vai, pega a definição lá, aí eu corrijo a definição, vocês falam a definição, então é uma ferramenta a mais, então, que eu permito o uso, né? E assim, eu sinceramente, assim, eu nunca tive problema com aluno com uso de celular, porque eu sempre vejo que prestam muita atenção nas minhas aulas, né? Eu não vejo ninguém se distraindo com o celular, e no meu caso, podem trazer, porque eu posso fazer uso, né?
não é para ficar usando toda hora, né? O celular atrapalha em muitos casos, imagina vocês sabem que passa por isso, todo mundo passa por isso, né? Que é muito chato, é muito conveniente eu estar conversando com você e daqui a pouco você está aqui no celular e a pessoa falando com você. Isso é uma falta de respeito, assim, desproporcional. Eu não gosto quando a pessoa faz isso comigo, e também evito fazer, assim, o máximo possível, né? Porque a comunicação a gente tem que fazer olhando no olho, né, e prestando atenção ao que o outro está falando, né? Então, no meu caso, né, como professor, é muito desestimulante, por exemplo, você tá falando uma coisa e a pessoa está no celular ou está conversando com a outra, um conteúdo que não seja da aula. É melhor, inclusive, estar até dormindo, né? Porque dormindo você está com sono. Mas olhando o celular, fazendo outra coisa, ou conversando com o outro, tumultuando a aula, aí eu acho que já é falta de respeito, né? Mas, e aí eu peço que vocês realmente evitem. Mas do ponto de vista do momento da aula, podem trazer e usar a tecnologia à vontade e como ferramenta de aprendizado também. Então, em relação às aulas, né, eu acho que é isso. Usem sempre o sistema acadêmico, tá? Eu já pedi a vocês, tem uma tarefa lá, tem uma tarefa 1, que é entrar no grupo do Telegram, tá? Então, eu vou olhar aqui no grupo do Telegram. Quem está assistindo aqui o vídeo depois, essa aula depois, que não entrou, vai no SIGA, tem lá a tarefa 1. A tarefa 1 é simples, é clicar no link e vai cair num grupo, que é o grupo do Telegram da turma. Eu estou aqui com o grupo com o celular aberto, ó. Pode abrir. Ó, tem aqui, tá aqui o Telegram aberto, ó, certo? Tem aqui, entraram, eu tenho 14 pessoas. Tem 14 pessoas que já entraram no grupo, tá? Daqui até a próxima aula, próxima segunda-feira, eu espero que esteja todo mundo. Todo mundo, quantas pessoas são? Quantas pessoas tem nessa lista? Você, como é o seu nome? Você que chegou agora? João, quantas pessoas tem nessa lista aí? Temos 33. Pronto, então nós somos 33, né? Comigo 34, né? Como professor. Aqui no grupo tem 14, certo? Eu espero que na próxima aula, na próxima segunda-feira, até segunda-feira, estejam os 34, tá? Aqui dentro do grupo do Telegram. Então, em relação a essas ferramentas, para vocês entenderem, o uso, porque eu estou procurando usar somente o SIGA. Eu usava outras ferramentas de comunicação, usava o Google Classroom, agora é o quê? Somente o sistema acadêmico e esse grupo do Telegram para a gente dizer, vai ter aula hoje? Não vai. Quase sempre vai ter, né? Mas é uma eventualidade de um atraso, que eu também nunca atraso, mas pode acontecer, um incidente pode acontecer. Da falta fechada, de ter alguma dúvida mesmo, ou eu atualizei o vídeo da aula, eu vou e coloco lá no grupo. Então, o Telegram é para mensagem instantânea. Tá? Quem não entrar lá no grupo, tipo assim, não vai perder nada de conteúdo, porque o conteúdo está todo no SIGA. Tá? Mas quem entrar vai aproveitar lá. Eu, às vezes boto o link de vídeos que eu acho interessantes, relacionados com o conteúdo que eu dei, mas até isso também eu estou tentando colocar e centralizar tudo no SIGA. Então, o sistema acadêmico é o principal de comunicação nosso, e-mails que tem por lá e tudo. Quem quiser falar comigo no Telegram, WhatsApp, né, pode fazer isso também por lá, tá? Então, acho que em relação às aulas, eu falei, o formato da aula é quase sempre esse, tá? A turma tem 34, 33 pessoas, como a gente viu por enquanto, pode ser que outros se matriculem. A sala de aula nossa vai ficar sendo alternada entre essa sala aqui e o auditório do LCCV, tá? Por quê? Porque aqui nessa sala não cabem as 33 pessoas. Se apertar um pouquinho, dá um jeito, vai caber, eu acho que umas 25, 30, mas não vai caber as 30 e tantas. Então, muito possivelmente, a próxima aula é no auditório do LCCV. Não está sendo hoje, porque tem nivelamento, tem palestra, mas as próximas aulas, se vocês chegarem aqui no LCCV e a aula não estiver acontecendo no auditório, é porque ela está acontecendo aqui. E eu vou sempre avisar no grupo do Telegram, eu vou avisar, pessoal, estou na minha sala. Porque, de repente, se eu começar aqui, começar a encher muito, a gente vai para outra sala, enfim. Aqui, eu tenho alguma flexibilidade a mais, que tem essa televisão aqui,
Tem também o mural ali para escrever, né? Que eu escrevo também naquele mural ali. E eu acho que fica um pouco melhor. Fica um pouco melhor a aula do que no auditório. Mas a gente vai ter que fazer lá, quando a gente tiver que fazer lá, a gente vai fazer também. Tá? Então, o local da aula, hora da aula também, sempre na hora, sempre começa na hora e termina na hora. Ninguém espere que eu vá terminar um pouquinho antes. Tá? Eu tenho tentado terminar no horário, né? Porque tem gente que sai daqui e vai para outra aula. Aí, às vezes, eu passava um pouquinho, os alunos começaram a reclamar que eu estava passando o tempo da aula, porque o outro professor dava uma bronca que chegara atrasado. Então, eu estou procurando terminar essa aula, às vezes até 5 minutos antes, para não criar problema com outro professor de outra disciplina. Tá? Mas o horário é sempre esse. A gente vai ter... as aulas são todas presenciais. Tá? A gente vai ter, esse semestre, tem um período desse semestre que eu vou estar viajando, mas em qualquer caso de falta, em qualquer caso de falta à aula, tem a reposição da aula, ou tem um vídeo gravado por mim com a aula gravada, tá certo? Se eu, por acaso, tiver numa reunião, tiver alguma coisa que eventualmente eu não possa vir, a aula acontece do mesmo jeito, porque eu deixo um vídeo com a aula gravada. Sempre, tá? Uma coisa que pode acontecer esse semestre é aula dia de sábado, porque a gente tem oficialmente na universidade os sábados letivos. Tem no calendário acadêmico quais são os sábados letivos, ou seja, eu tenho direito... Pode abrir ali, por favor. Eu e vocês, falar... Vai ter. Sim, nada. Então, a gente pode ter aula nos sábados letivos. Eu vou avisar isso com pelo menos 15 dias de antecedência. Quando é que vai acontecer uma aula no sábado letivo? Quando eu quiser aplicar uma ferramenta que eu precise de mais tempo. Tá? Muito provavelmente eu vou fazer isso. Se por acaso eu precisei faltar uma aula no dia de segunda-feira, vou abrir, e não gravei a aula, vou repor a aula no sábado letivo. O que importa aqui é que a gente vai ter os 15 encontros, custe o que custar. Eu conto as aulas, eu conto tudo até o final. Pode falar. Tá com... Não. Quando é no sábado letivo, ela está perguntando se quando é no sábado letivo é no horário da aula. Nunca vai ser no horário da aula. Sábado de tarde, nunca vai ser. Vai ser sempre de manhã, a gente vai combinar antes o horário. Eu vou adaptar o horário. E também, as aulas dia de sábado letivo que eu venha fazer, todo mundo será registrada a presença, como está sendo registrada a presença de todo mundo nessa aula de hoje. Tá? Eu faço chamada, reprovo por falta, mas eu sempre tenho muito bom senso, como hoje, que é uma semana onde a aula é eletiva, basicamente. Hoje, todo mundo vai receber a presença, mas a partir da próxima segunda, faltou, está presente. As aulas, quando forem no dia de sábado, todo mundo vai receber a presença daquela aula de sábado, mesmo que não tenha vindo, mas, né, todas as aulas, assim, é uma chance, veja, nessa disciplina aqui, ainda em relação à forma da disciplina, essa aula aqui, a pessoa pode assistir presencialmente, pode assistir a aula gravada depois, ou pode assistir remotamente, como eu estou agora, no link do Google Meet, tá? Esse link do Google Meet é o link que está na agenda, vocês têm a agenda, eu vou falar sobre a agenda daqui a pouco. Está na agenda, é só entrar na agenda da aula, entrou no link, aonde tiver, entra na aula. Ou seja, tem a presencial, tem a gravada depois e tem a online. Eu não conheço outro tipo de aula possível. A única coisa que não pode é não assistir nenhuma das três. Porque não dá nem para reclamar, não, porque o professor, porque o conteúdo, não. O conteúdo está disponível de todas as formas, né? Está gravada a aula, pude assistir a aula presencial com o professor
e pude também assistir a aula remota, eventualmente, quando não deu para vir. Hoje, deixa eu ver até se tem alguém aqui hoje, aqui, porque às vezes pede presença aqui e eu não confirmo aqui a entrada. Agora nem tem, mas na turma da manhã tinha. Então, é isso, tá? Podem ter essas formas todas aí de assistir a aula. Ainda sobre forma do curso, né? As coisas mais operacionais que a gente precisa ter. Observem que eu não estou dando conteúdo, o conteúdo vai começar a partir da próxima aula, mas essa aula de hoje é importantíssima, principalmente pelo que eu vou dar na segunda parte da aula, que tem a ver com organização, com gestão do tempo, com resultado, com estratégia, enfim, daqui a pouco a gente vai entrar nesse conteúdo. Eu agora vou falar sobre outro assunto também que vocês sempre perguntam e questionam, provas. Tá? Quem já foi meu aluno em outra matéria, principalmente no ano passado, sabe que eu mudei completamente a forma de provas que eu fazia. Já não fiz prova, fazia só trabalho. Hoje vocês vão fazer trabalho, e vocês vão fazer, na verdade, vocês vão fazer trabalho comigo, é um trabalho só, na verdade é o mesmo trabalho que a gente leva até o final, praticamente. Eu vou explicar o trabalho, vou colocar o enunciado lá onde tem as tarefas, né? Mas, se vocês quiserem ir se agrupando, podem ir se agrupando em grupos de 4 e 5, tá? Grupos de 4 e 5, e esse trabalho que eu faço, ele é todo em grupo, tá? Aí esse trabalho tem nota, e naturalmente que esse trabalho é conteúdo do curso, e o tema do trabalho pode cair na prova também, e a gente faz 2 provas. As 2 provas já estão com a data marcada, eu sigo rigorosamente a data está no SIGA, eu vou mostrar daqui a pouco, eu vou abrir o SIGA aqui. Tem a primeira prova, a prova AB1 e a prova AB2. No trabalho, o que tiver feito até a data de entrega do trabalho, eu faço a média, dou a nota do trabalho, a nota da prova, somada por 2 da média B1. Depois a gente faz o trabalho no segundo, trabalho e prova, nos 2 bimestres. Trabalho e prova, 2 notas, a média aritmética das 2 notas é a média do bimestre. Tá? Então, em relação ao trabalho, a gente conversa depois. Em relação à prova, a forma da prova. Tá? A forma da prova é sempre a mesma. Tipo, questões são eu posso colocar 10, posso colocar 20, posso colocar 30 questões objetivas. Tá? Marcar X. Ninguém vai escrever nada de nada em prova nenhuma minha. Tá? Não pode usar o celular, nem por decreto. É a única aula que não pode de jeito nenhum usar o celular. Só fica a canetinha na mão, só a canetinha, e a prova é toda de marcar X. Normalmente é uma prova que exige raciocínio, exige uma série de coisas, mas ela é simples porque ela é objetiva. Ela é objetiva em vários sentidos. Eu faço tudo isso para vocês não perderem tempo, nem muito menos eu. Tá? Quando vocês saem, a prova é o quê? É uma prova de marcar X com o conteúdo, em geral, o conteúdo das aulas. Tá? O que eu dei na aula, eu cobro na prova, e eu gero um doc, imprimo a prova e entrego a prova escrita para vocês. Quando vocês terminam a prova, eu envio o link da prova toda. Aí vocês podem ir para o ChatGPT, para qualquer IA, fazer a correção do gabarito. Evidentemente que o ChatGPT pode errar. O gabarito que vai valer é o meu. Mas vocês já podem... Eu posso liberar o gabarito para vocês também, mas eu só libero o gabarito uma semana depois. Assim, vocês vão procurar no ChatGPT, vocês vão procurar a correção, vão corrigir usando a IA. Copia e cola a questão, pergunta qual é a resposta. Aí ele pode acertar e ele pode errar. E aí vocês vão perguntando a ele, por que essa é certa, por que essa não é? Então, utilizem, a minha ideia é que vocês utilizem a prova para, na correção, aprender mais. Aí, uma semana depois, eu libero o gabarito oficial, que vai dar mais ou menos o que a IA vai dizer para vocês, a menos de uma ou outra questão que possa estar errada. Tá certo? Aí, uma semana depois, eu libero o gabarito, ou seja, uma semana depois vocês têm a nota e eu já cadastro no sistema. Então, é isso. A primeira prova é assim, a segunda prova é assim.
certo? Espero que esteja claro para todo mundo. Vocês que vieram, né, eu vou colocar no grupo para insistir. É importantíssimo que assistam essa aula que está gravada aqui. Para não chegar na próxima aula, professor, como é a prova? Aí não dá para mim, né? Porque se eu estou aqui dizendo que é tudo, como é o curso, como é tudo na aula de hoje, então é só assistir, eu mando o link. Se fizer a pergunta, eu digo, ó, esse link aqui. Assista, porque aí você... Assim, não é só o link, né? É link, a leitura da transcrição, enfim, tem tudo lá. Eu acho que se a pessoa colocar a transcrição e perguntar como é a prova, ele vai dizer como é a prova. Né? Enfim, alguém tem alguma pergunta em relação ao curso, a parte... Sobre as falas. Explorei segunda-feira falta, justificar para o senhor e acompanhar online. A gente consegue flexibilizar. Perfeito, vamos lá. Vamos uma pergunta importante aqui do Marcos, né? Se precisar faltar um atestado, tem que mandar. Tem que justificar uma falta com um atestado enviado para mim por e-mail e de alguma forma, tá? Aí a outra pergunta, a outra questão que ele fez foi se eu consigo flexibilizar a presença se a pessoa estiver online, tá? Se a pessoa estiver online, eu estou fazendo isso, né? Eu já tive semestre que eu não permiti, porque tem uma série de regras na universidade. Na verdade, você não pode permitir isso, tá? Mas eu flexibilizo. Eu flexibilizo porque tem estágio, tem algumas coisas que acabam acontecendo, não é correto isso, e tem que ser explicado para mim também. Não pode faltar aula por causa de estágio, trabalho, nada, nada, nada. Já tive aluno aqui que pediu para mim e disse, olha, não posso, justificou que não podia subir no horário da aula, eu liberei ele para fazer remotamente, câmera aberta. Ele fazia a aula todinha do trabalho. Era quem menos faltava. Tipo, estava no trabalho dele lá, abria a câmera, e eu aqui olhando para a cara dele, e ele presente lá assistindo a aula, e eu aqui presente. Tá? Então, sempre que tiverem online, e tiver aqui, e eu fizer a chamada e a pessoa responder, eu vou considerar presente. Certo? Se não tiver, na verdade, só precisa mesmo da justificativa se não tiver presente nem no online e nem no presencial. Mesmo que você assista a aula depois, eu não posso remover. Eu assisti a aula gravada, professor, eu não posso remover a falta. E aí eu não tenho, não dá para fazer isso. Certo? Mas está respondido? Então, veja, a única hora que precisa de um atestado é não pôde estar presencialmente e também não pôde estar no link online da aula que está liberada. Não conseguiu isso, um atestado para poder eu tirar a falta. Beleza? Mais alguma pergunta? Então vamos lá para a parte mais importante da aula, né? Deixa eu abrir aqui o sistema. Eu vou abrir aqui o... Deixa eu ver aqui, que eu estou um pouquinho enrolado aqui na tecnologia. O Cigar está aqui. Deixa eu sair aqui do Cigar para começar de novo, para compartilhar a tela com vocês aí. Deixa eu ver aqui, que eu perdi aqui a... Vou compartilhar a tela para quem estiver assistindo a aula gravada depois de acompanhar, né? Compartilhar. Não é esse conteúdo. Conteúdo aqui é o conteúdo do SIGA. O SIGA está aqui. Vou entrar aqui no SIGA. Bem, eu acho que todo mundo, vocês receberam, acho que 2 dias depois que terminou a matrícula, vocês receberam 3 e-mails meu. Tá? O título da aula de hoje, na verdade, é Organização, Agenda, Estratégia e Resultado. Organização, Agenda, Estratégia e Resultado. A administração é organização.
Por isso que a primeira aula é a organização. A administração é a organização da produção. Produção de quê? De qualquer coisa. Então, vocês estão aqui comigo, a gente está começando um curso agora, e a gente tem que produzir aqui. A gente tem objetivo, a gente tem uma série de coisas. E esse projeto, o projeto desse curso, precisa ter resultado. E para ter resultado, eu preciso ter administração. Eu preciso fazer a gestão do curso. Tá? E eu preciso, para fazer a gestão do curso, de forma que vocês não percam tempo, dinheiro, vocês não percam nada, eu preciso de organização. É por isso que a aula de hoje trata desse assunto. Eu gosto muito de todos os meus colegas professores, mas eu desafio a maior parte deles a vocês encontrarem algum mais organizado do que eu. Se vocês encontrarem, vocês me avisam, que eu vou atrás para saber o que é que está fazendo. Porque eu já fui muito desorganizado, já sofri muito por desorganização, muito mesmo. E de uns anos para cá eu me organizei muito. Então eu tenho muito cuidado com isso, porque organização faz com que a gente ganhe tempo, ganhe dinheiro, porque tempo é dinheiro, e você ainda evita problema. Depois eu vou dar alguns exemplos aqui de como é bom você fazer a gestão do tempo bem feita, como é bom você não perder tempo e como é bom você se organizar. Tá? Toda organização muito bem feita, ela pode passar por um sistema. O SIGA-A, que é esse sistema da UFAL, olha que eu sou um cara muito crítico a tudo da universidade, mas o SIGA-A funciona bem. A gente pode não saber usar. O professor pode não saber usar direito, o aluno pode não saber usar, mas dá para a gente fazer tudo por ele. Ah, ele é o sistema melhor do que o Google Classroom, melhor do que outras plataformas? Não, ele não é, mas ele funciona. Ele funciona bem, então é por isso que eu vou pedir a vocês que usem o SIGA. Notificação, e-mail, tem tudo lá, tem tudo, de algum jeito a gente consegue colocar tudo por lá, tá? Eu tenho muitos cursos meus, né, no Google Classroom. Tá? Vou dar um exemplo, eu dei um curso no mestrado ano passado, semestre passado, que foi projetos, publicação e pesquisa com uso de IA. Publicação de artigo com uso de inteligência artificial. Tinha 20 pessoas na turma. Inscritos lá no meu Google Classroom tem 150 pessoas. Tem professor, tem muita gente que foi sabendo do curso, foi pedindo, tem gente de universidade, eu fui botando a pessoa. E eu tinha todos os cursos da graduação da UFAL também no Google Classroom. Só que o Google Classroom não era uma ferramenta não era oficial da universidade. Aí eu começo a usar uma ferramenta que não é oficial. Aí daqui a pouco o aluno, não, essa ferramenta não é oficial, porque tem o Moodle, porque tem não sei o que, ele disse, tá bom, então não uso mais nada, só uso o cigarro. Não é para ser oficial, é o cigarro. Não uso nem o Moodle, não uso nada. Eu gravo tudo, boto no cigarro. Aí ninguém pode reclamar, porque o cigarro é o sistema oficial da universidade e acabou. Né? Então, por isso que, assim, eu vou pedir muito a vocês que usem, né, que fiquem atentos ao cigarro, fiquem atentos aos e-mails, fiquem atentos aos recados que vão chegar no e-mail, porque às vezes chega lá um e-mail e você não responde, você não abre para ler, né? Então é importante que todo mundo faça isso. Aqui, eu vou dar uma passada bem rapidinho aqui, ó, aula 1, aula 2. Aqui tem algumas coisas que foram do semestre passado, mas eu vou apagar tudo, não vai ficar nada disso aqui, porque são outras aulas, o conteúdo é até o mesmo, mas eu fiz questão de colocar para vocês terem uma noção do assunto. Mas a cada aula eu vou atualizando, tá? O que está aqui. Tem algumas coisas que são gerais, que vão ficar valendo, né? As notícias são sempre... Foi a última notícia, eu botei na hora certa. Então, esse tópicos de aula aqui, ó. Essa primeira aula, né? Vai acontecer em alguns momentos isso, eu vou chegar aqui, ó, na edição, vocês estão vendo aí, eu vou editar, tá? Como esse título aqui é o título da próxima aula, basicamente. Porque hoje, como não é conteúdo, porque é a primeira aula, eu coloquei uma aula como se fosse uma aula bônus de um conteúdo que, tipo, nem vai ser cobrado na prova, mas agora gera muito benefício para vocês, para quem assistir essa aula aqui, vai ver que gera benefício. Organização, agenda, estratégia, estratégia,
estratégia e resultado. Tá? Eu vou apagar isso aqui, que não tem nada a ver, foi do semestre passado. Aí aqui eu vou colocar aqui, ó, selecionar, quando eu terminar a aula, eu vou selecionar uma ação, adicionar um vídeo, cadastrar o vídeo. Qual é o vídeo? O vídeo que está sendo gravado aqui. Vai ficar o link dentro dessa aula. O conteúdo da transcrição, eu vou colocar aqui, cadastrar um conteúdo. Aí eu vou colocar lá, vai ter vocês vão entrar na aula 1, vão ter acesso ao vídeo, vão ter acesso ao resumo, tudo nessa parte aqui, na visão do aluno. Certo? Então, toda a aula vai ser assim. Terminou a aula, no outro dia, na quarta-feira, na terça-feira vai estar disponível a aula. Quem perdeu na segunda, assiste na terça. Tá? Tudo por aqui. Então, aqui eu vou atualizar os dados, ó, porque eu mudei o título ali. Mudei o título, estou atualizando. Observem aqui, aonde tem turma, tópicos de aula. Então, observe que tem aqui, ó, dia 23, 2, então tem aqui, ó. O nosso projeto, vou explicar daqui a pouquinho o que é um projeto, mas, ó, você está vendo que começa quando? Dia 23. Termina quando? Dia 8. A última aula. 8 de junho, a primeira aula, dia 23 de fevereiro. Na prática, se eu entrar aqui, ó, em lista de presença, lista não, deixa eu colocar aqui em alunos, lançar frequência. Tá? Vou fazer isso aqui para todo mundo ver, né? Lançar frequência, ó. No calendário, aqui no sistema acadêmico, aqui tem o dia 23, que é onde eu vou clicar. Quando eu clicar aqui, vai aparecer o nome de todos os alunos. Observe que aparece todo mundo por default aqui presente. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou gravar as frequências. Fazendo isso, eu registrei todas as presenças, a presença de todo mundo que tá matriculado. Tá? Apesar de que hoje tem pouquíssimas pessoas aqui, mas está todo mundo com a presença registrada. Na próxima aula, né, o que é que eu faço sempre? Tem uma lista rolando, sempre aqui, todo mundo assina, quem está presente assina, e eu não faço a chamada em geral na hora, todo mundo assina, e eu, no final da aula eu complemento com quem está online, eu marco aqui, online presente, o que vale é essa minha lista assinada aqui, tá? Mas vocês percebam aqui que começa hoje e termina quando? Está vendo que o dia 8 é o último dia de aula, o dia 15, 22 e 29 são dias que período para prova de recuperação, período para prova de avaliação. Então, se não me engano, eu vou mostrar daqui a pouco na agenda, quando é que esse curso termina? No último dia que eu tenho para cadastrar as notas. Até eu cadastrar as notas, o curso não terminou. Porque vocês podem vir, pedir avaliação de prova, tem uma série de coisas, né? Em todo caso, veja que por aqui a gente consegue contabilizar tópicos de aula. 1, 2, 3, 4. Se a gente tiver todas as aulas até a aula 15, terminando no dia 8. Tá? Então, eu tenho os sábados letivos, como eu falei para vocês, e a gente vai cumprir todo o conteúdo, assim, eu sou muito rigoroso nesse sentido, né? Nessa matéria aqui e em todas as outras, não se preocupem com isso, né? Em relação aqui, aí tem as atividades, né? Atividades aqui, onde tem tarefa. Todos os trabalhos que eu pedi, inclusive esse trabalho dificílimo aqui, que é só entrar e clicar nesse link do grupo do Telegram. Todos os trabalhos vão estar cadastrados aqui como tarefa. O enunciado vai estar aqui, tudo vai estar aqui, vocês vão entregar por aqui pelo sistema acadêmico. Não vão me entregar nada por e-mail, mandar pelo Telegram, nada. Vocês vão mandar sempre pelo sistema acadêmico. Tá? Enfim. Eu acho que em relação ao sistema, era isso que eu tinha para falar, né? Não tenho muita coisa mais aqui para falar. Eu tenho aqui, por exemplo, a lista de participantes, né? Tem algumas coisas que eu gosto de pedir, em geral, às vezes funciona. Eu gostaria muito que todo mundo cadastrasse a foto aqui no sistema acadêmico. Porque, eu confesso a vocês, eu tenho uma dificuldade imensa, são muitos alunos, eu não consigo, nem me lembro muitas vezes que a pessoa teve aula comigo. São muitos alunos. Mas, se vocês colocam a foto, facilita para mim. Às vezes, a pessoa vem até pouco, está no remoto, então facilita para mim.
é bom para mim saber quem é o aluno, quem foi o aluno. Então, veja como poucas pessoas botam as fotos, né? Não, ele gosta, você pediu para colocar. Pronto, exatamente. É importante colocar, entendeu? O professor fica conhecendo, vocês conhecem, assim, tem um professor aqui, né? Então, é importante colocar a foto aqui no sistema, né? Então, é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão a fazer? Vamos lá. Então, o SIGA, vou até encerrar aqui o SIGA, vou sair dele, tá? Para a gente vir para a aula, para a parte melhor. Pronto, tá aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Vou botar essa tela aqui, cadê ela? Eu vou usar aqui um pouquinho de IA hoje e vou... deixa eu compartilhar essa tela com as pessoas aqui que estão aqui, todo mundo, quem estiver assistindo, né? Depois, acho que já está, mas deixa eu parar o compartilhamento. Compartilhar a tela certa. Pronto, vocês estão vendo aí, né? Eu vou, antes de ir ali para o meu Flipchart, eu vou usar uma IA aqui para definir aqui uma coisa muito importante, tá? Eu posso usar aqui eu vou usar aqui a Cloud, eu uso sempre o ChatGPT, tá? Mas a ChatGPT e Cloud são as que eu uso mais. Eu vou olhar aqui, ó. Estou com um chat aberto. Aliás, ninguém está vendo, né? Deixa eu mudar a tela. Tem um mapa, eu vou explicar esse mapa. Quem já fez outras matérias comigo, acho que já viu esse mapa. Quem já viu minhas palestras já viu esse mapa. Vai ver de novo aqui em outro contexto. Eu vou explicar aqui, ó. É muito importante essa disciplina que o João falou, que eu dou essa disciplina, gestão de projeto com PMBOK. Eu dei essa aula hoje de manhã. Tem sempre muito pouca gente. Na turma tem 5 pessoas agora só. É uma matéria, assim, importantíssima, importantíssima. E uma das coisas que eu defino para todo mundo é o que é um projeto. Porque a minha vida toda, eu controlo a minha vida por projeto. E quem não sabe gestão, por exemplo, como eu não sabia gestão, mas eu sabia executar um projeto. Por quê? Porque um projeto organiza as coisas de forma a você executar um conjunto de tarefas para chegar no objetivo. Vou dar um exemplo prático. Eu já tenho uma experiência grande na liderança e coordenação de projeto. São 30 anos desenvolvendo, liderando, gerenciando projeto. Foram mais de 70 projetos que eu participei e coordenei. Atualmente, eu estou gerenciando 10 projetos grandes. Tem mais de 120 pessoas trabalhando comigo, além das aulas que eu dou e outras coisas que eu faço. Tá? E muita gente executa projeto, toca projeto, sem saber nem o que é. E chega no resultado. Por quê? Só executando as tarefas. A pessoa vai pedindo, a pessoa vai fazendo, vai pedindo, vai fazendo. Assim como foi, por exemplo, quando a Petrobras fez um projeto com a UFAL, que eu fui o coordenador, que tinha que construir esse prédio aqui. Eu tive que fazer o projeto. Para fazer o projeto, eu tinha que colocar as etapas, atividades e pedir um valor que era o dinheiro que eu tinha que fazer para construir. A engenharia civil, fui fazendo. Só que quando eu construí esse prédio, eu não tinha nunca feito um curso de gestão de projeto, eu mal sabia o que era gestão, na verdade. Administração. E eu fui aprendendo e fazendo, fui fazendo e aprendendo, estudando, fazendo, aprendendo e estudando. De modo que era um contexto aquilo em 2006. Hoje, 20 anos depois, se eu fosse fazer outro projeto desse, exatamente igual, seria muito mais fácil, porque eu já tenho muita experiência, e aí fica mais fácil de fazer. Eu não tinha sofrido tanto como eu sofri, entendeu? Porque não é fácil você tentar fazer uma coisa que você não estudou para aquela coisa, que você não sabe aquela coisa, é difícil. Muitas vezes é impossível, na verdade. Só que tem algumas coisas não, principalmente quem é engenheiro é resolvedor de problema, acaba resolvendo tudo mesmo sem saber das coisas direito, mas resolve o problema.
né? Em todo caso, o que é que eu quero que a partir de hoje, essa disciplina eu não é gestão de projeto, administração é administração. Tá? Vou pedir para ele fazer essa diferença aqui. Administração é administração de uma forma mais geral. Gestão de projeto é administração de projeto. Não é administração de empresa. Essa disciplina aqui é administração de empresa para engenharia. Gestão de projeto é administração, é gestão de um projeto específico. Então, são coisas diferentes. E as pessoas não... Muitas vezes, as pessoas não sabem nem o que é uma empresa, o que é um projeto, o que é administração, o que é gestão. É importante saber isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, antes de passar para vocês o que é um projeto, eu vou perguntar assim, o que é administração? Vou repetir isso na próxima aula, né? Mas o que é administração? Eu vou fazer o seguinte, o que é administração? E o que é projetos. Quais as diferenças? Tá? Assim, como eu sou professor, pesquisador, né, tenho doutorado e tal, eu sou muito rigoroso e cuidadoso com as palavras, com o conceito. É importante isso. A teoria não é importante? É importante sim. Mas a prática é mais importante? Não interessa. O que interessa é você ser uma pessoa que sabe fazer as coisas e sabe como fazer, e sabe os conceitos. A prática e a teoria importam tanto uma coisa quanto a outra. É uma balela de quem é teórico dizer que o prático não sabe nada, porque só sabe fazer, e, portanto, não sabe a ciência, não sabe a teoria, e é uma balela também do prático dizer que a ciência não serve para nada, que a teoria não serve para nada. Na verdade, tudo serve para tudo, né? É respeitar os lados e cada um procurar ser um prático que entende da ciência, da teoria, e ser um teórico que entende do lado prático, e é assim que a gente vive, né? Então, eu estou colocando isso aqui para que vocês entendam, né? Deixa eu fechar essa parte aqui que eu vou mostrar depois. Na verdade, eu acho que ele atingiu o limite aqui do negócio. Vou abrir outro IA aqui que eu tenho. Deixa eu pegar outro aqui. Eu uso muito a Cloud e o ChatGPT são as que eu uso mais e as minhas são pagas. Eu pago as duas. Vou colocar aqui, ó. Ele já entende meu contexto e tal, o que é administração, o que é gestão de projeto, quais as diferenças. Bom, a administração é a disciplina e a prática de conduzir uma organização para alcançar os seus objetivos de forma eficiente e eficaz, cuidando do todo, pessoas, recursos, processo, estratégia e resultado. Em geral, envolve planejar, organizar, dirigir, liderar e controlar. Tá? Observem, pense como governar a operação contínua de uma empresa, órgão ou unidade. Tá? Isso é administração. O que é gestão de projeto? É a disciplina e a prática de entregar um resultado específico, produto, serviço ou melhoria, por meio de um projeto, que é um esforço temporário com início e fim para gerar algo único. Em geral, envolve definir escopo, prazo, custo, qualidade, planejar e coordenar tarefas, pessoas, riscos, comunicação e stakeholders, controlar mudanças e garantir a entrega de valor. Pense como construir e entregar uma mudança, um sistema novo, uma obra, um processo novo, um novo curso, um evento ou um produto. Por isso aqui, vocês entenderam a diferença de administração e projeto? A administração está relacionado, em geral, a administrar, né, a administrar uma empresa, órgão, unidade. Tá? Mas pode se administrar um projeto também? Todos os conceitos que a gente usa em administração servem para gestão de projeto. Tá? O normal,
esse caminho que você fez de fazer primeiro gestão de projeto e depois administração, não é o caminho normal. O ideal era que fosse o outro. Primeiro fazer administração e depois gestão de projeto. Mas você vai conseguir conciliar as duas coisas. Então, vai ficar mais claro para vocês quando eu detalhar o projeto. Mas ele colocou aqui já as diferenças, né? Veja, a administração, ela é contínua. Vocês vão sempre precisar na vida de administração. Administrar a vida pessoal, administrar a empresa, administrar uma unidade que você está trabalhando, administrar. E projeto é temporário. Todo projeto tem começo e fim. E um objetivo que é entregar um valor no final. Então, percebam que são coisas diferentes. O objetivo da administração é você manter um sistema funcionando. Qual é o sistema? Uma empresa. Tá? Vou pegar aqui a UFAL. A UFAL, a universidade, é uma empresa. Tem um sistema funcionando aqui. Então, para você, em tese, né, para você ser reitor, diretor, coordenador de algo, você tem que ter conhecimentos em administração. Administração. Toda empresa, ela vive de projetos que acontecem dentro dela. Projetos são empreendimentos temporários. Então, quantos prédios tem aqui? Tem vários. Quantos projetos estão acontecendo agora, aqui na UFAL? Vários. Por exemplo, o LCCV foi um projeto de construir esse prédio aqui. Tinha começo e fim, foi um empreendimento temporário, que no final tinha que entregar como resultado o prédio, com pessoas dentro trabalhando. Era esse o resultado. E foi entregue e terminou. Aquele projeto. Hoje, aqui, tem mais de 15 projetos sendo executados aqui. Então, aqui, deixou de ser um projeto para virar um portfólio de projetos que tem vários projetos dentro sendo executados, e cada projeto é um empreendimento temporário que gera um resultado no final. Pode gerar um resultado no final. O LCCV, como é uma unidade, como órgão, esse laboratório aqui, ele pode ser visto como uma empresa, e tem que existir uma administração da unidade. A administração do centro de tecnologia, a administração desse laboratório. Tem que ter administradores para administrar. E tem que ter gestores de projeto para quê? Para gerir os projetos. Toda empresa, uma empresa é uma construtora. Né? Aqui vocês são a maior parte de engenharia civil e engenharia de petróleo. Uma construtora. Uma construtora vive de execução de projetos. Começa um, termina outro, começa um, termina outro, começa um, é o prédio tal, é o prédio tal. Só que vai começando um e terminando o outro. Quando acabar os projetos, a empresa não faz nem sentido existir, porque ela vive executando o projeto. Então, é importante ter essa distinção, né? Então, eu não vou entrar aqui no detalhe de coisas que ele está falando aqui, para a gente poder adiantar um pouco mais. Eu vou perguntar assim, ó, defina um projeto formalmente. E dê exemplos. Tá? Eu quero que vocês entendam essa parte de projetos, para eu falar daqui a pouco do que eu quero falar, que é organização, agenda, estratégia e resultado. Ó, um projeto é um esforço temporário. Ninguém trabalha no mesmo projeto a vida toda, tá certo? Por quê? Porque o projeto termina. Você terminou um projeto, você pode até trabalhar na mesma empresa, só que você vai trabalhar em outro projeto dentro daquela empresa. Ou você vai trabalhar na administração da empresa. Tem muitas pessoas na empresa que trabalham na administração da empresa. E tem pessoas que trabalham executando projetos dentro da empresa. Quem tem mais chance de permanecer por mais tempo na empresa? Quem trabalha na administração ou quem trabalha no projeto específico? Na administração, porque a administração vai continuar. O projeto específico vai terminar. Então, a pessoa que está trabalhando dentro de uma empresa pode dizer assim, rapaz, quando esse projeto terminar, eu vou para onde? Todo mundo que está trabalhando num projeto fica pensando nisso. O cara está trabalhando numa construtora, eu estou trabalhando naquele prédio. Rapaz, e quando esse prédio terminar, eu vou para onde? Aí tem gente que diz, rapaz, você não vai para lugar nenhum. Só se você é a construtora for fazer outro prédio, você pode ser que seja transferido para outro prédio. Se não, você está fora. Os projetos empregam muitas pessoas, porque as empresas vivem de projeto. Então,
Veja, um esforço temporário que tem início e fim, mesmo que mude, mesmo que o fim mude por replanejamento, ele é único, gera algo novo ou mudança relevante, não é uma rotina repetitiva. Entrega de resultado existe para produzir um valor por meio de uma entrega verificável. Eu queria só dar esse conceito para vocês, para, na verdade, vir para cá e falar sobre esse mapa aqui. E aí é que eu vou para ali para o quadro, né? Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho a visualização ali. Acho que vou ficar aqui. Então, veja só, esse mapa aqui, eu gosto muito dele, por quê? Porque a gente tem, para tudo que a gente vai fazer na vida, tudo tem um objetivo. Vocês vieram para cá, qual é o objetivo de vocês estarem na UFAL? Esse é o objetivo, se formar. Vocês começaram aqui em algum ponto. Ponto A, que foi quando? Quando vocês fizeram o processo seletivo da universidade e conseguiram entrar. Até se formar, quando é que se forma? No dia da colação. Tem o ponto B. É temporário? É. O tempo é fixo para todo mundo? Não. Tem gente que vai terminar em 4,5, tem gente que vai terminar em 5, tem gente que vai terminar em 6, tem gente que vai terminar em 10, tem gente que não vai terminar. Né? Do ponto A ao ponto B, tem quantos caminhos escritos aqui nessa imagem? 3. Na realidade, tem quantos caminhos entre um ponto e outro? Infinitos. Para qualquer objetivo que eu queira atingir, para qualquer coisa, eu tenho infinitos caminhos para chegar. Tá? Esse caminho aqui é o perfeito, né? Todo mundo que faz um planejamento, que já é um conteúdo aqui da disciplina, todo mundo que faz um planejamento, planeja esse caminho. Não é verdade? Ninguém planeja esse, a menos que tivesse alguma coisa para a pessoa mudar o caminho, não conseguisse passar por aqui. Mas quase ninguém anda por aqui. Tanto maior, mais complexo seja o projeto, mais difícil vai ser andar no caminho perfeito. Vai ter sempre mudança. Né? Eu vou sempre desviar da rota. Esse curso aqui, por exemplo, eu planejei o curso, eu sei o que eu tenho que fazer, é uma coisa um tanto controlada. Tem como ele ser perfeito? Não. Por quê? Porque eu vou falhar em algum momento, vocês vão falhar. E aí a gente vai sair aqui do caminho, um pedaço. Só que quando a gente tem uma linha de referência, quando você sai do caminho, você sabe, eu saí do caminho, eu preciso voltar para ele. Sair do caminho e voltar, só consegue entender isso quem fez o planejamento, que sabe qual é o caminho. Quando você parte de A para B sem planejamento, você não está arriscando muito mais. A chance de dar errado, de gastar muito mais, é muito maior. Então, o planejamento é essencial para essas coisas. Então, veja só. Por que eu, nessa aula de hoje, eu até fiz essa introdução aqui à administração, né? Mas por que eu... Deixa eu abrir aqui um documento. Aqui, downloads. Ó. Esse documento aqui eu gerei, foi um resumo da minha aula de hoje de manhã, de administração, que já saiu diferente, essa aqui já está diferente. E aqui, o que é que eu vou passar para vocês? Ó. Primeiro, tudo na vida eu vejo como um projeto. Tá? Por que eu faço isso? Porque o projeto leva você ao resultado. Mesmo quando eu não sabia gestão, o projeto é uma ferramenta para você chegar no resultado. Você executar um projeto, você chega no resultado. Então, para mim, eu vejo a vida sempre como um projeto que tem começo, meio, que tem começo e fim, né? Porque eu defino etapas, né?
Por exemplo, eu tenho um projeto na minha cabeça que é o projeto de saúde. Mas saúde eu preciso dela a vida toda. A vida dura a vida toda. Dura, mas eu segmento ela por ano, por exemplo. O projeto de saúde é um projeto para esse ano. Defino algumas metas, o que é que eu tenho que fazer esse ano para esse projeto de saúde. Quando chegar no final, eu vejo se cheguei no ponto que eu queria chegar, cheguei. Então, depois eu faço outro projeto de saúde. Projeto finanças. Tudo é um projeto para mim. E tem os projetos mesmos, os projetos que eu coordeno, os projetos que eu toco agora. Então, além dos projetos Petrobras, eu estou com um projeto agora de uma startup na área da saúde, com mais 2 colegas meus. Então, abrir esse projeto, tem um norte a seguir, a gente tem que executar esse projeto. Então, só que para executar as coisas da melhor forma possível, a gente precisa de recurso, tá? Aí eu falei aqui, ó, esse documento que vocês estão vendo, eu gerei a partir da transcrição da minha aula da manhã. Tá? O caminho do ponto A ao ponto B, os pré-requisitos, eu até coloquei a graduação, o que é que precisa para construir a graduação, para terminar a graduação? Processo seletivo, disciplina obrigatória eletiva, estágio obrigatório, horas complementares, carga flexível e TCC, basicamente. Tem que cumprir esse requisito, senão não... E aí foi que eu entrei no ponto principal, ou seja, a administração é a organização. Quem daqui se considera organizado? Oi? O que é que você faz que você acha que você, na medida do possível, está organizado? Separar um tempo para cada coisa, pelo menos. Tentar separar, fazer o planejamento, o tempo de cada coisa. A seguir. Às vezes desvia, normalmente desvia. O que é que você faz de melhor que você, em termos de organização, que você acha que a sua vida melhora, porque você é organizado? Assim, na execução de um projeto. Por exemplo, projeto arquitetônico de energia. Você deixar eles com as etapas definidas bem demarcadas, então, bem destrinchado, né? E não simplesmente deixar ele como... Sim, mas eu não estou falando nisso, estou falando na vida pessoal. As disciplinas, como é que você está fazendo quantas matérias agora? 8, mas eu devo tirar uma para não atrapalhar no estágio. Certo. O que é que você faz, além das 8 disciplinas? Estágio em quê? Estágio em obra. Certo. O que mais? Estou com o projeto startup também. Certo. E língua. São 4 projetos de profissionais que você tem. Esses projetos demandam quantas horas por semana? Esse é algo que eu não fiz a contagem total, porque estava dependendo da disciplina agora, que agora eu sou, prorroguei para fazer essa... Veja, 8 disciplinas, vou fazer uma conta rápida, 8 disciplinas, 2 horas por semana. Quantas horas? 16. Se você não faltar aula, 16 horas por semana. Mais trajeto, FAO, você vai perder 20 horas. O seu estágio, 40. 40 são quantas horas por dia? 8. Sobra quanto no dia? Supondo que 8 você durma. 8 e 8, 16, né? Sobrou quanto? Outras 8, né? Os outros projetos acontecem em que horas? Normalmente, no período da noite. De manhã ou tarde seria o pau ou o sal. E aí você descansa que horas? Ou vive que horas? Você namora que horas? Você joga que, você se diverte que horas? Que horas vocês? Que hora? Noite, sábado, domingo? Veja, eu só quis dar o exemplo. Tá? Normalmente, a gente faz mais coisa do que é possível fazer. A gente normalmente subestima o tempo. A gente superestima a nossa capacidade e subestima o tempo. Constantemente, diariamente. Dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer isso, é só um tempinho, é só um tempinho. Daqui a pouco a pessoa está toda enrolada. Não é só a gente, é normal isso. A gente subestima, aí daqui a pouco está com muitas horas, é só fazer essa conta rápida e ver. Veja, você pode dizer, não, Setor, mas eu no projeto de startup eu faço tomo 2 horas a cada 15 dias, ou 3 horas a cada 15 dias. Tem alguém tomando menos tempo, porque tudo numa semana não vai caber.
essa organização do tempo, ela diz muito sobre o resultado que você vai ter no final. Inclusive o estresse, tudo. Você tentou dar o exemplo de projeto. Mas eu vejo aqui, por exemplo, um dos maiores problemas que, na verdade, que eu tenho, qualquer pessoa tem, que não valoriza, que não estuda a gestão do tempo, é que vai se enrolando. Certo? Por quê? Porque o tempo, eu coloquei aqui, ó, a primeira coisa, organização. É chave para a vida. Certo? Essa organização, o primeiro recurso, tem dois tipos de recursos que são importantíssimos para qualquer projeto, qualquer pessoa. Tempo e dinheiro. Esse aqui o cara dá um jeito de ganhar. Esse aqui não tem como comprar. Perdeu, perdeu. Eu estou com 55, vou fazer 56 em março. Eu quero ficar com 20. Eu consigo? Por mim, eu estaria em 20 parado. Não tem como. O tempo perdido é o tempo perdido. Passou. Ou seja, esse aqui é o que a gente tem mais importante na vida. Eu fico louco quando eu estou perdendo tempo. Meu Deus do céu. Por que eu estou fazendo isso aqui? E a gente perde tempo todo dia. Quem aqui nunca passou 1h30 no Instagram ou no WhatsApp sem fazer nada, assim, bicho. E no final você chega no dia, rapaz, hoje não fiz nada, perdi o dia, perdi, acontece. O que você não pode fazer é perder todo dia. Você tem que organizar minimamente. Então, a organização do tempo mínima, ela é muito importante. Certo? Porque tempo é dinheiro. Muitas das pessoas vendem horas. Eu vendo horas quando eu vou num projeto. Eu trabalho nos projetos Petrobras 20 horas por semana. São horas vendidas. Tá? Então, se eu trabalhar para ganhar tempo no meu dia, fazer o tempo render, de alguma forma eu transformo isso em dinheiro. Né? Então, a organização é tempo e dinheiro. E paz, que é o principal. Porque quando você começa a pegar muita coisa, e a desorganização mata isso aqui. A primeira coisa, veja, eu trabalho em 3 níveis de organização. Eu penso assim, né? Veja, uma pessoa que está desorganizada mentalmente é o primeiro nível que você tem que organizar. O que é que eu quero fazer? Qual é o meu ponto B? A pessoa já diz, rapaz, para onde é que você está indo, de uma forma geral? Qual é o resultado que eu quero ter no final de 2026? Veja, em relação à universidade é simples. Por que é simples? Cumprir com as matérias do primeiro semestre e do segundo semestre.